O Brasil dos últimos anos é uma espécie de experimento social, não sei se é um experimento natural, mas é um experimento social de como a ideia do Estado disciplinador da verdade, o guardião, essa ideia da democracia militando, Karl Lowenstein, né, tropicalizar, não funciona. E nós temos já 5, 6 anos de experimento, exatamente. Vamos lá, nós censuramos no Brasil em nome desta ideia de que a democracia deve produzir uma certa lógica de exceção para proteger a si mesmo, porque essa, no fundo, é a lógica, né? Que os instrumentos da democracia não são fortes o suficiente para proteger a própria democracia. Então, nós precisamos de outra coisa. Nós precisamos dar poderes especiais para o Estado, nós podemos dar esses poderes subjetivos de interpretação sobre as palavras. Vai mais longe ainda, Schiller. Como? Vai mais longe ainda. A sociedade não sabe para onde ela ir, o STF sabe. Pois é. Então, nós temos... Né, isto está... Olha, eu passei a reler um grande cientista político, Vanderlei Guilherme dos Santos, que nos anos 70... Um clássico. E ele cunhou uma expressão que é o autoritarismo instrumental, que seria uma marca da sociedade, da cultura política brasileira. Nós sempre achamos... Ele busca lá em Oliveira Viana, não é? Ele é assim, a sociedade liberal até é a melhor, mas a gente não está bem preparado para isso. Então, precisamos de atalhos autoritários, né, para chegar lá. Em algum momento a gente chega lá, só que os atalhos vamos... Muitos vinculam ao lacerdismo, por exemplo. Então, o golpismo democrático, precisamos dar pequenos golpes aqui. Veja como isso seduz a esquerda e a direita no Brasil. Muita gente não gosta de ouvir falar, mas quando as pessoas estavam na frente dos quartéis lá, pedindo a intervenção militar, em 22, elas estavam querendo o quê? Um atalho, né? Quem sabe esses generais vêm aqui, dão uma arrumada, depois saem de cena. E quando a gente também está aceitando a ideia da democracia militar, então a gente sabe que não pode ter censura prévia no Brasil, mas a gente aceita a censura prévia, como aconteceu a rodo no Brasil nos últimos anos. Não, porque agora é necessário, nós temos que corrigir isso, então um pouquinho de autoritarismo instrumental é necessário para corrigir, ou salvar, ou proteger a própria democracia. Certo? Isso me fora. A frase foi dita pela própria Carmen Lúcia. Pois é. Então, né, nós exatamente aceitamos uma ministra dizendo que, não, nesse caso, uma pitadinha de censura prévia vai ser importante. E, na verdade, não era, né? Era um documentário que ninguém sabia. O STF proibiu sem nenhum ministro ver o documentário. Sem ninguém saber o documentário. Na ditadura, pelo menos, eles viam os filmes, né? A pergunta, divulgar aquele documentário, lançar, faria grande diferença. Nós censuramos no Brasil, nos últimos anos, um economista chamado Marcos Sintra, porque fez um tweet questionando o resultado de algumas urnas. Nós censuramos um um youtuber, porque ele disse que achava que mesmo um partido nazista teria que ter liberdade de expressão. É uma opinião da qual eu discordo, mas é uma opinião dele. Ele não está defendendo o nazismo, ele está dizendo que defendendo uma visão libertária. Aliás, primeira emenda nos Estados Unidos é assim. Um participante do debate público, aliás, esse a quem você se refere, que não parecia ter uma ideia muito clara nem do que ele estava dizendo. Nem do que ele estava dizendo. O Estado ingressou agora numa discussão sobre a frase na letra de uma música de axé, porque uma divindade foi trocada numa letra da autora da própria música, que pode ser criticada, é perfeito, no mercado de ideias você pode criticar a música, a mudança da palavra, a frase, etc. Mas imagina o Estado mediar agora a frase de uma música foi cantada. Então, isto, digamos, é uma enorme ladeira escorregadia.